Olá, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos novamente juntos na nossa jornada Ano Bíblico 2023. Hoje nós vamos dar uma olhada no capítulo 7, 8 e 9 do livro do Gênesis. E hoje continuaremos o assunto que iniciamos ontem acerca do dilúvio e estamos percebendo aqui no versículo 2 do capítulo 7 a orientação de Deus acerca de animais puros, limpos, 7 pares, e animais imundos, caracterizados desta forma, apenas um par, é a orientação de Deus para a condução aos animais para dentro da arca. Você observa que Noé tinha 600 anos de idade quando ele entrou dentro da arca, de acordo com o relato de Gênesis, capítulo 7, verso 6. Quando ele sai da arca, ele já está, de acordo com Gênesis 8, 13, com 601 anos. Quanto tempo Noé permaneceu dentro da arca? Quanto tempo durou o dilúvio? De um modo muito simplista, é muito comum responder ou ouvir a resposta: foram 40 dias de dilúvio sobre a terra, 40 dias chovendo. Quanto tempo durou o dilúvio? 40 dias. Não. 40 dias foi o tempo da chuva, mas as consequências que estão em volta deste episódio. Vamos começar pensando no momento em que Noé adentra a arca. Você observa que ele passa 7 dias e a água ainda não havia sido derramada, não havia chovido sobre a terra. Depois começa a chuva, depois de 7 dias, capítulo 7, do verso 11 e 12, e depois 40 dias de água caindo, ok? Gênesis 7, verso 12, você vai um pouco mais adiante. Demoraram-se então 110 dias posteriormente, de acordo com Gênesis 8, verso 3, para as águas irem minguando. E aí a arca para no topo do Ararat, capítulo 8, verso 4, e depois que ela para lá são mais 74 dias até que aparecem os picos dos montes. Depois mais 40 dias Noé abre a janela e solta um corvo. E depois solta uma pomba 3 vezes. E aí passam mais 50 dias até que Noé remove a cobertura da arca. E depois que ele remove a cobertura da arca, são mais 56 dias até que ele finalmente sai da arca, no capítulo 8, do verso 14 ao verso 16 de Gênesis. Estamos falando aí de 377 dias, desde a entrada até a saída de Noé e juntamente com a sua família da arca que Deus havia orientado acerca de sua construção. São 377 dias, ou seja, 1 ano e 12 dias Noé passou dentro de um compartimento que são aproximadamente 15 metros de altura, 21 metros de largura, ou seja, um espaço dividido em 3 andares, eram mais ou menos as dimensões da arca, ok? Altura, largura, estamos falando aí de um espaço onde você fica confinado juntamente com os animais durante todo este período. Sabe o que isso significa? Que a vida na arca não foi nada fácil. Mas se você observasse lá fora, a tragédia que havia se instalado era muito maior do que qualquer caos que aqui dentro Noé, porventura, estava enfrentando. Obviamente, um cálculo foi feito nas dimensões da arca e chegaram a uma conclusão que em torno de 8.000 animais caberiam dentro da arca. Obviamente, estamos falando de filhotes, porque seria uma inconsequência por parte de Noé se ele conduzisse animais adultos para dentro da arca. Estamos falando de filhotes, eles teriam aí 1 ano, um processo de crescimento. Você verifica todo o provisionamento feito por Noé, 7 pares de animais limpos, 1 par de animal imundo, a fim de conservar as espécimes, e Deus orientou todas essas questões. Obviamente, não havia necessidade de se levar peixes para dentro da arca, né, gente? Então vamos ficar esperto concernente a isso daí. A profetisa diz que a beleza da terra era simplesmente fantástica. A existência do homem era contada em séculos. Gigantes haviam sobre a terra e o pessoal naquela época, antes do dilúvio, começaram a adorar a natureza e não mais a Deus. As coisas criadas por Deus e não o Criador. Altares e ídolos foram instituídos com certa naturalidade.
ok? É uma lei do espírito humano que, pelo contemplar, somos transformados. E aí eles passaram a contemplar, ao invés de Deus, contemplar a natureza e a falsos ídolos que estavam construindo para si mesmo. Deus protegeu a arca de modo miraculoso, tamanha catástrofe que atingiu o planeta, tudo foi conservado mediante a proteção dos anjos. A arca, ela foi ameaçada em ser destruída não só pela tragédia, mas pelos próprios seres humanos que batiam na arca tentando adentrar a mesma, mas não era possível porque a própria mão de Deus havia selado a porta, porque a porta que Deus fecha ninguém abre, a porta que Deus abre ninguém fecha. Estamos verificando uma tragédia que simplesmente revolveu toda a superfície da Terra, mexeu com as camadas geológicas, de modo que você hoje encontra uma camada geológica sobre a outra, sem fazer muito sentido, mas faz sentido à luz da palavra de Deus quando temos um evento de ordem universal, como foi o dilúvio, total de 377 dias, obviamente confinado ali. Todavia, por mais desconfortável que fosse, certamente era muito melhor do que qualquer coisa que do lado exterior da arca pudesse estar acontecendo. O que a gente pode analisar com isso? Que às vezes Deus nos coloca em algumas situações que são desconfortáveis, como estar dentro da arca, por exemplo, acompanhado de animais que o tempo todo estavam fazendo barulho, estavam fazendo sujeira e tudo muito desconfortável, é claro, tendo que trabalhar bastante para cuidar de todos esses animais, enfim, tudo muito desconfortável. Mas por mais desconfortável que você se sinta em estar no lugar onde Deus te colocou, muito pior é se você estivesse distante deste lugar. Então aguenta um pouquinho, porque esse período de turbulência vai ter fim. Nós vamos ter um momento onde teremos deixado para trás todo o desconforto que enfrentamos para experimentar as coisas lindas que Deus tem reservado para a gente. Então, se está desconfortável agora permanecer no local onde Deus tem te orientado a ficar, segura um pouquinho, aguenta, persevera. Deus não te chamou para viver esse desconforto por muito tempo. Ele tem algo melhor reservado para você. A arca, símbolo da proteção de Deus, símbolo da salvação proporcionada para Noé e sua família. Muitos chegam a alegar que a arca é símbolo da igreja, mas a melhor maneira de se encarar à luz do próprio livro de Hebreus, a arca é, na verdade, símbolo de Jesus que nos salva. Muitas vezes estar vivendo com Cristo pode ser desconfortável em meio a toda a turbulência deste mundo, mas vale muito a pena por aquilo que está reservado para você no final de todas as coisas. Você percebe no livro do Gênesis, no capítulo 9, que Deus faz uma aliança com Noé, e o símbolo desta aliança se mostra através do arco-íris, que muitos hoje usam como símbolo de algo que não tem nada a ver para o propósito original pelo qual ele foi criado. Você percebe os filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé, formação de novas civilizações. Você percebe que o dilúvio trouxe a possibilidade de um recomeço para a raça humana, como falei no vídeo anterior. Após o dilúvio foi dada a permissão para se comer carne, entretanto, dos animais limpos, como expliquei anteriormente. O arco-íris seria a oportunidade para falar às novas gerações, né? No céu, semelhança a um arco-íris ao redor do trono, né? No céu, semelhança a arco-íris ao redor do trono. Você tem essa visão lá no livro do Apocalipse também. É algo muito interessante. Ou seja, você percebe entre toda esta tragédia a proteção de Deus para a família de Noé, que aceitou o convite de Deus para adentrar a arca. A arca foi conturbada, não foi muito confortável, mas foi a segurança em meio à tragédia. Talvez você, repito, não esteja vivendo muito confortável o seu cristianismo, porque você está sendo perseguido, as intempéries da vida estão ameaçando aí a tua estabilidade, mas por mais difícil que pareça ser cristão, por mais difícil que pareça estar na arca, é o melhor lugar para se estar.
Fica firme porque Deus tem algo melhor para você. Creia nisso em nome de Jesus Cristo. Noé tem um pacto com Deus. E você? Já tem o seu pacto com o Senhor? Noé tem uma aliança com o Senhor Deus. E você? Já tem uma aliança com Deus eterno? Faça isso, porque a promessa de Deus direcionada para aqueles que têm uma aliança com Ele é simplesmente extraordinária. Deus te abençoe, firme e forte aí no estudo da palavra todos os dias, em nome de Jesus.